Num tempo de tanta gente buscando outras coisas, como é bom ver jovens reunidos, adorando o nome do Senhor, servindo a Jesus. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé e convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. E eu gostaria de mencionar do verso 1 ao verso 5 e compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre esse tema, jovens aos pés da cruz. Eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos, exatamente com este tema, aos pés da cruz. Amém? Quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Eu, irmãos, diz o apóstolo Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez esse tema proposto pela juventude dessa igreja não seja essa a mensagem preferida de muitos pregadores, ou até mesmo a mensagem preferida de muitas igrejas. Porque quando a gente fala de cruz, a gente não está falando de um romance hollywoodiano. A gente não está falando de um conto, de uma história qualquer. Quando a gente fala de cruz, importa dizer que é preciso falar de sofrimento e de morte. É preciso dizer que estar aos pés da cruz envolve renúncia, envolve entrega, envolve morte. Portanto, estar aos pés da cruz exige da gente uma responsabilidade muito grande. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo tem na sua mente uma preocupação. Alguns comentaristas, historiadores, costumam dizer que Paulo, quando ele vem de Atenas, ele vem meio frustrado, porque alguns admitem que o discurso que Paulo faz em Atenas, quando ele prega aqueles filósofos, aqueles intelectuais, e Paulo faz todo um discurso, ele monta uma história para chegar ao evento da cruz e da ressurreição. E aqueles filósofos rejeitaram a Paulo e rejeitaram a pregação de Paulo. E há quem diga que Paulo, por ter sido rejeitado, ele volta frustrado de Atenas. E ele está seguindo em direção a Corinto, uma cidade característica, uma cidade voltada para a intelectualidade, uma cidade voltada para princípios do conhecimento e da sabedoria humana. Então Paulo, por certo, vinha preocupado, porque ele se depararia com uma multidão, ele se depararia com homens e mulheres que talvez o resistiriam na sua pregação. Mas Paulo diz algo aqui muito importante. Eu decidi, não vou pregar outra coisa, senão a Cristo e este ressuscitado. Aleluia, aleluia. O Evangelho dos Apóstolos, com
continua relevante hoje e continua conciliando o passado com o presente, o outrora com o agora, o evento histórico com a experiência contemporânea. Paulo não está apenas dizendo que Cristo salva, mas Paulo está dizendo que para fazê-lo um preço precisou ser pago, e não foi outro senão a morte, e morte de cruz. Então ele insiste em dizer: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O apóstolo está categórico em dizer, em reforçar, que seguir a Jesus é tomar a estrada principal do Calvário. Seguir a Jesus é perseguir a cruz, é perseguir a morte. E o que isso significa para nós? Significa dizer que nessa estrada, eu e você precisamos abandonar ao longo do caminho os esqueletos do nosso ego, os cadáveres das nossas fantasias de ter o controle sobre as coisas, os fragmentos da hipocrisia de uma espiritualidade fria e indulgente, e que torna a gente escravo de alguns comportamentos que a gente acha que vai tornar a gente mais santo ou mais espiritual. Tem tanta gente se ufanando de ser o que jejua mais, de ser o que passa mais tempo de joelhos dobrados orando, e essa hipocrisia dessa espiritualidade autoindulgente vai esmagando a gente e fazendo o nosso ego sobressaltar. O apóstolo Paulo diz assim: olha, espiritualidade, santidade, santificação não é fruto do teu esforço, não é fruto da tua vontade. Ele diz assim: apresente os seus membros para o Espírito Santo, e ele, o Espírito Santo, vai tornar você santo, vai tornar você adequado para Deus. É ele, o Espírito Santo. Só ele pode fazer isso. Seguir a Jesus implica seguir a cruz. Seguir a cruz significa comprometimento, decisão. E o que separa os comprometidos dos não comprometidos é a profundidade e a qualidade do amor que a gente diz ter por Jesus. Quanto é que eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a ir por amor a Ele? Até onde estou disposto a renunciar por amor a Ele? Até onde estou disposto a decidir dizer não por amor a Ele? Até onde? Eis aí a diferença entre aqueles que estão comprometidos com a cruz, entre aqueles que estão comprometidos com aquele que se permitiu morrer por nós. O seu amor por Ele vai dizer o quanto você se comprometeu e está se comprometendo com sua morte e sua ressurreição. Aleluia! Tomar a cruz para seguir a Jesus é se permitir crucificar. É por isso que no tema desse congresso, Paulo está dizendo: eu decidi me crucificar com Ele. Para tanto, eu morro para o mundo, porque a cruz me constrange a morrer para o mundo, se eu quiser viver e ter esperança em Deus. Estar crucificado com Ele significa dizer que vida com Deus é vida com cruz e vida com morte. Se você quiser ter relacionamento com Cristo, você tem que estar disposto a morrer. Se você quiser ter vida de Deus em você, você vai ter que se permitir crucificar. Estamos completamente e decididamente voltados para esse tipo de comprometimento com Deus. Não há vida com Deus sem cruz e sem morte.
estar crucificado com Ele, estar diante da cruz, é estar cheio de sua realidade, é percebê-lo e encontrá-lo em todos os espaços da vida da gente, é estar completa e absurdamente perdido nele, e eu não me acho se eu não encontrá-lo. Tem tanta gente achando tanta coisa, tanta razão para viver, tantos prazeres, tantos sonhos. Aquele que está aos pés da cruz se percebe: eu não sou nada sem Ele, eu dependo dEle, a minha vida sem Ele é um vazio, a minha existência sem Ele não tem sentido, eu preciso me perder nele. Quando eu me acho, é porque Ele não está em mim, mas se Deus está em mim, eu só tenho olhos para Ele, eu só tenho alegria para Ele, eu só tenho um sorriso para Ele, eu só tenho energia para Ele, porque Ele está em mim, e eu estou crucificado para o mundo, eu estou morto para o mundo, e decidi viver a vida de Deus. Não podemos estar aos pés da cruz e não estarmos comprometidos com Deus. Se a cruz não nos compromete, é porque estamos indiferentes a ela. Tem tanta gente que gosta do Evangelho, tem tanta gente que é amigo do Evangelho, gosta de Jesus, e quem não gosta? Jesus é tão bom, Jesus é tão bom. Tem gente que de Jesus quer o milagre, aleluia, eu também quero. Tem gente que de Jesus quer os pães multiplicados, glória a Deus, Ele é poderoso para fazer isso mesmo. Mas poucos estão dizendo: Senhor, eu quero viver a sua vida, eu quero morrer para o mundo, para viver por uma canção. Quero lembrar a letra dessa canção, porque é muito característica. Ela diz assim: já desisti de viver. E toda vez que eu vou falar dessa canção, eu esqueço a melodia dela, mas hoje eu não esqueci. O autor diz assim: eu já desisti de viver e de lutar com as minhas forças, tu és que vive em mim. É bonito, não é bonito? É bonito. Mas me permita corrigir a letra dessa canção, porque o autor está dizendo: eu desisti. Eu desisti. Deus não trata com gente que desiste. Deus trata com gente que decide. Deus não está procurando covardes. Deus está procurando homens e mulheres que estão decididos por Ele. Eu decidi. É o que Paulo está dizendo. Ninguém me constrange, ninguém me põe corda no pescoço. Sou eu que decido. Eu decido por Ele. Porque eu estou nele e Ele está em mim. E essa vida que vivo, eu vivo na fé, na esperança daquele que me amou e se entregou por mim. Estar aos pés da cruz é estar comprometido. Você não pode vir aqui à igreja e cantar bonito, e quando chegar lá fora, ceder aos apelos permissivos dessa nossa sociedade cheia de concessões. Não pode. A cruz não pode ser um motivo de vergonha para nós, é motivo de glória, é motivo de honra. Alguém decidiu morrer por você, e o que você está decidido a fazer por isso? Eu quero começar essa mensagem dizendo aos irmãos que estar aos pés da cruz é estar comprometido com a evangelização. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero destacar aqui esta noite. Foi muito lindo que os jovens apresentaram aqui hoje. O clamor dos milhões que morrem por conta da acomodação daqueles que fingem que estão aos pés da cruz. Estar aos pés da cruz é estar comprometido com a evangelização. É ser convocado por Deus definitivamente a passar das crenças para a fé. A igreja tem seus dogmas, a igreja elabora os seus programas para evitar exageros,
para evitar desvios. E sabe o que eu descubro? Que tem tanta gente envolvida com a crença, mas que não sabe o que é viver pela fé. Tem tanta gente obedecendo às regras da igreja, mas não reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Tem tanta gente que não come, que não bebe, que não veste, mas o seu interior não tem nada. É vazio de graça e de honra e de amor e de poder de Deus. É passar daquilo que você crê, daquilo que você apenas acredita, e passar a viver a fé que te trouxe aqui, e passar a experimentar o poder que vem da fé. Sabe por que a gente está tendo tanta dificuldade para evangelizar nos dias de hoje? Porque muitos estão aos pés da cruz, mas não estão fazendo caso da cruz. O evangelho não vai persuadir ninguém, a menos que tenhamos nos convencido de que somos realmente transformados por ele. Está aí um dos fatores principais da ausência de evangelização. O evangelho é um ato de fé. Fé de alguém que se viu transformado pelo poder do crucificado. O evangelho não é um conto, não é um conjunto de regras, e muitas delas às vezes enfadonhas. O evangelho é sim a boa notícia que vem marcada por horror, que vem marcada por sangue, que vem marcada por carne dilacerada, que vem marcada por coroa de espinho, que vem marcada por morte. Esse é o evangelho. Sabe o que acontece? O que acontece é que hoje as pessoas querem pregar outra coisa. Venha para Jesus porque você vai ficar rico. Venha para Jesus porque Ele vai resolver os seus problemas. Venha para Jesus, você não vai mais enfrentar nenhuma vicissitude na sua vida. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o Evangelho de um Cristo que Isaías, ao falar dele, diz assim: ele foi moído por causa das minhas transgressões, ele foi transpassado por causa das minhas transgressões. Portanto, a nossa mensagem não pode omitir o preço que foi pago pela nossa salvação. Não pode. Não pode. Não pode. É de graça. Não é, irmãos? A salvação é de graça, mas não é barato. Um preço alto foi pago. Tem gente que só se lembra disso uma semana no ano, e nessa semana não come carne, não faz festa, não ouve música, porque querem comemorar a morte de Cristo. Que hipocrisia, que falta de observação de valores. O Evangelho é o Evangelho da morte de um Cristo que se deu voluntariamente por mim, por você. E eu não posso estar aos pés da cruz, eu não posso estar aí sem que eu reconheça, sem que eu me permita transformar por esse poder do crucificado. Porque o Evangelho não é especulação humana, o Evangelho é revelação de Deus, não é sabedoria popular, é Cristo e sua cruz desprezada. Veja, o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, é poder, é poder, é poder de Deus na vida daquele que crê. Portanto, ide, dizei a outros. É com esse peso sobre os ombros que o apóstolo Paulo está indo para Corinto. O que é que eu vou pregar lá? Filosofia? Vou falar de quem? De Platão, Aristóteles, Sócrates? O que é que eu vou fazer lá? Às vezes a gente quer falar de Jesus, gente. A gente mais parece macaco de circo, querendo fazer graça para atrair a atenção das pessoas.
A gente quer fazer uma série de coisas porque o Cristo da cruz já não está sendo mais atração, já não está sendo mais motivo de que alguém olhe para ele e sinta desejo de estar ao lado dele. Então a evangelização passa a ser um argumento de persuasão humana, passa a ser um argumento de sabedoria humana. Mas Paulo está dizendo: eu decidi. É o Cristo da cruz que eu vou pregar. É a morte dele que eu vou anunciar. É a ressurreição que eu vou pregar. Eu não tenho outra mensagem. Eu não tenho outra boa notícia. A notícia que eu tenho é essa: ele morreu. Ele morreu para que você viva. Ele morreu para que você tenha esperança. Ele morreu para que a tua família tenha um futuro. Para isso ele entregou a vida por mim e por você. É por isso que a nossa pregação não pode ser engessada. É por isso que a nossa pregação não pode ser desprovida de princípios morais. O mundo não precisa de mais um símbolo. O mundo não precisa de comportamentos moralistas. A cruz é um convite à morte. Jesus está dizendo assim: venha e morra. Tem gente que está ouvindo o convite: venha e fica rico, venha e seja próspero, venha e seja curado. E Jesus está dizendo: venha e morra. Mensagem boa essa, não é verdade? Convidados para morrer. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida, disse Jesus, por amor de mim, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ramalabaxara cantarabaxaia. Tem poder nessa mensagem. Tem virtude nessa mensagem. Essa é a mensagem da cruz. Abandone o seu ego. Saia da sua falsa fortaleza. O poder da nossa mensagem será irresistível se nós decidirmos viver a vida de Jesus. Há um ditado popular que diz assim: pregue Jesus nas praças, nas escolas, nas faculdades, nas ruas. Se for preciso, use palavras. Entenderam bem? Paulo disse assim: você mulher, você irmão, você jovem, você deve ser uma carta aberta. E o mundo precisa ler você. O mundo precisa se surpreender com a sua decisão de servir a Deus. Enquanto uns ficam, outros se prostituem, e outros usam drogas, e outros se dão a tantos comportamentos imorais, vocês precisam decidir ser a diferença. Vocês precisam decidir: eu vou ser a diferença. Até porque evangelização não é um programa determinado pela igreja. Alguns se engajam nele, outros não. Não é sair por aí com alguma literatura na mão, de cunho evangélico, de cunho religioso. E muitos saem jogando papelzinho na casa dos outros, fazendo panfletagem, como se faz panfletagem de qualquer evento musical ou qualquer outra coisa que aconteça por aí. Alguns nem sabem o que está escrito. Entretanto, sabe o que o mundo quer ver? O mundo não está querendo ver uma mensagem escrita num papel. O mundo não está querendo ver um marketing religioso da igreja Y ou da igreja D. Sabe o que o mundo está querendo ver? É muito mais do que isso. O mundo está querendo ver homens e mulheres fascinados e transformados
transformados pelo horror da cruz, pelo desprezo da cruz, pela loucura da cruz, pelo poder da cruz. Quando esses homens e mulheres se permitirem viver esse evangelho, o mundo vai se dobrar e vai dizer: eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo, porque esse é o evangelho que vai transformar o mundo perdido, miseravelmente entregue ao pecado e ao diabo. Homens e mulheres que percorreram a estrada do Calvário e decidiram morrer, se permitiram crucificar, e como Paulo podem bater no peito: eu estou morto, eu estou crucificado, eu estou morto, eu estou crucificado, eu me entreguei a Ele e não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. E às vezes fico preocupado com os argumentos que a gente está precisando para poder convencer alguém que Jesus é bom. A mensagem que tem poder é a mensagem que flui do interior de homens e mulheres transformados. Mas a pregação morna, adoração sem vida, vai lançando cinzas sobre o fogo do evangelho, e já não se consegue mais sentir o calor desse fogo, já não consegue mais sentir o poder desse fogo. Torna-se um fogo que não queima, torna-se um poder que não transforma, torna-se em pregação que mais parece falácia de qualquer filósofo que fale qualquer coisa. O poder da cruz é fogo de Deus queimando, é fogo de Deus produzindo chama. Quando essa igreja se permite incendiar por esse poder, ninguém vai resistir você, ninguém vai resistir a sua pregação, ninguém. Conta-se uma história nos Estados Unidos da América, que lá um belo dia pegou fogo na igreja, fogo mesmo, e chamaram os bombeiros. Os bombeiros demoraram para chegar. Então a vizinhança, no afã de evitar que o fogo destruísse a igreja como um todo, uniram-se e vinha cada um com o seu balde, com a sua mangueira, e joga água, e apaga o fogo, e quando o fogo estava apagado, a igreja estava cheia de gente. E o pastor então perguntou: gente, eu tenho culto aqui todo domingo, por que é que vocês não vêm? E então aqueles homens e mulheres responderam: porque não tem fogo queimando aqui. Quando tiver fogo queimando, a gente vai vir. O que é que o mundo está precisando é de homens e mulheres inflamados, pegando fogo, ardendo por Deus, ardendo pelo Espírito de Deus. O mundo vai se sentir atraído pelo poder de Deus que flui da sua vida, de um homem, de uma mulher, de um jovem transformado pelo poder da cruz. Segunda coisa, a cruz, ou estar aos pés da cruz, significa ter disposição para tomar a cruz. Estar aos pés da cruz não é apenas olhar para a cruz que Cristo carregou. Tem tanta gente querendo apenas que Cristo carregue a cruz por nós. Até algumas pessoas que dizem assim: Senhor, tira de mim tudo que não serve, tira de mim tudo que não te agrada, porque eu quero te servir, Senhor. É uma oração bonita, eu concordo, mas Deus não vai fazer isso. Quem vai precisar decidir tirar ou não é você. É você que vai ter que tomar a cruz para seguir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente quer fazer de Deus uma espécie de contrabandista, de ladrão, que invade a gente, e quando a gente não estiver vendo, tira da gente alguma coisa que ele não gosta.
Mas Deus não vai fazer isso por você. Deus quer que você ore como orou Davi: Senhor, tu me sondas e vê se há em mim alguma coisa que não presta. Porque se o Senhor me disser que tem uma coisa aí que não presta, eu decido tirar. Porque eu não vou andar sem a minha cruz. Eu vou tomar a que me pertence e vou seguir adiante. Porque Jesus disse que é para negar a si mesmo e tomar a cruz todo dia e segui-lo, e segui-lo, e segui-lo. Estar aos pés da cruz é decidir responder ao chamado de Jesus. Negue-se, toma a sua cruz e me segue. Jesus, em sua paixão e morte, ele já experimentou a minha dor e a sua dor. Ele fez dela a sua própria dor. Ele assumiu a minha desgraça. Ele assumiu a minha vergonha. Ele assumiu as minhas enfermidades. É catastrófico quando os cristãos desistem de carregarem a sua cruz por causa de uma enfermidade, por causa de uma fofoca, por causa de um problema qualquer. Começa a dizer: eu não quero mais. Fulano fala mal de mim. Pastor me cumprimentou hoje, entrei na igreja, o pastor nem me viu, passou por mim, falou com fulano, Beltrano, e comigo não. Tome a sua cruz, porque vergonha maior Jesus passou por você, dor maior ele sofreu por você, desprezo maior ele sofreu por você. Não há nada que se compare ao sofrimento dele. Tome a sua cruz e siga. A cruz não é um karma. A cruz não é uma sentença. Tem gente que diz: ah não, fulano sofreu isso porque tinha que passar, porque estava escrito em algum lugar que em determinado momento fulano ia passar por essa dificuldade na vida. A cruz não é um karma. A cruz não é uma sentença. Tomar a cruz é rendição, é entrega consciente. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu dependo, então o que eu faço? Eu me rendo, eu me entrego, eu tomo a minha cruz, eu reconheço, Ele é meu Senhor, Ele é meu mestre e eu vou segui-lo. Toma a sua cruz, porque o preço maior já foi pago. Aceite o senhorio de Cristo. Porque Ele não quer ser apenas o nosso Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu mestre. Ele quer que você aceite a vontade de Deus na sua vida. Jesus espera que a gente decida por Ele. Não importa o preço que tem que pagar. Decida, não despreze, não abandone. Não largue a sua cruz. Toma a sua cruz e siga Cristo. Porque Ele te dará vitória. Porque Ele é que vai te colocar no lugar de honra. Porque é Ele que tira dos monturos os pobres e os necessitados e os faz assentar entre príncipes e reis. É Ele que vai honrar você. É Ele que vai dar a você o sonho que está no seu coração. É Ele que vai dar a você a alegria que você precisa. Mas você tem que decidir. Carregue a cruz. Vai até o fim. Porque Deus vai te dar vitória. Terceiro lugar, e eu já estou caminhando para terminar. Estar aos pés da cruz é decidir perdoar. A Bíblia diz que Ele, Jesus, nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos amou. E é Deus que nos capacita com essa disposição para perdoar, para estender as mãos àqueles que nos têm ofendido, ou até mesmo nos defraudado, ou até mesmo nos prejudicado e virado as costas contra nós. Quantas pessoas estão aqui e estão dizendo: ah, eu já passei por isso, eu estou passando por isso. Quantas pessoas estão aqui e que o seu coração está apertado porque você pediu perdão a alguém que não quis lhe perdoar, ou você não quis perdoar alguém.
Estar aos pés da cruz é você perceber que só é claro o entendimento sobre o perdão de Deus para nós quando nós aprendemos a fazer o mesmo. Tínhamos uma dívida impossível de ser paga, mas Deus decidiu em Cristo nos perdoar. Ninguém aqui merecia nada, o que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus em Cristo decidiu nos perdoar. Quando Jesus ensina com a parábola do servo mau, Mateus capítulo 18, versos de 23 a 33. Veja o que acontece nessa parábola. Eu quero fazer isso de forma bem rápida e objetiva. Primeiro, o rei convocou os seus servos para um acerto de contas. Segundo, o servo em questão na história tinha uma dívida impossível de ser paga. E ele então implora ao seu senhor por mais tempo, preste atenção nisso, por mais tempo, para que ele pudesse reunir condições para pagar a dívida. Terceiro, o rei, comovido com o clamor do servo, decide perdoá-lo. Quarto, o servo perdoado saiu da presença do rei e se encontrou com um de seus conservos que lhe devia uma ninharia, um valorzinho irrisório qualquer. Mas diz o texto na parábola que ele pegou esse servo pelo pescoço e o apertou e disse: me paga o que você me deve. O moço não tinha como pagar. Então você vai para a cadeia, você vai para a prisão, até que você reúna condições e me pague o que você me deve. Quinto lugar, a notícia correu. E tem sempre aquele que gosta de levar a notícia, né? Rei, lembra daquele servo que o senhor perdoou aquela dívida enorme? Pois bem, ele encontrou-se com um servo aí que devia para ele uma ninharia. E sabe o que aconteceu? Ele não perdoou a dívida e ainda colocou o cara na prisão. O cara está lá preso. Chama esse camarada na minha presença, disse o rei. Manda ele vir até mim, porque eu quero ter uma conversa com ele. Aí o rei diz assim a esse servo, chamado servo mau: perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Estar aos pés da cruz, irmãos, é ser perdoado por uma dívida que você nunca poderia pagar. Tem gente saindo dos pés da cruz perdoado, e quando encontra alguém que contra ele tem alguma coisa, ele decide não perdoar. E Jesus está dizendo: servo mau, servo ingrato, eu perdoei você. Por que é que você não consegue perdoar aqueles que perpetraram coisas ruins contra você, que caluniaram você? O que é isso na frente do perdão que você recebeu? A verdade implícita nesse texto. Sabe por que é que aquele homem tinha dificuldade para perdoar? Porque o que ele queria não era perdão. O texto diz que ele pediu o quê? Tempo para pagar a dívida. Tem gente que acha que Jesus morreu e não fez mais do que a obrigação. Tem gente que acha que Jesus padeceu e tinha que ser assim mesmo. É porque a gente não entende o perdão de Deus que a gente tem dificuldade para perdoar. Quando nós compreendermos que Ele nos perdoou enquanto éramos os seus inimigos, que
Ele nos perdoou, enquanto nós virávamos as costas para Ele e o desprezávamos. Quando esse entendimento de que eu não poderia pagar o preço que Ele pagou por mim, eu vou aprender a perdoar. Quando Ele abre os braços na cruz do Calvário, estão ali os seus algozes, aqueles que bateram, aqueles que feriram e estavam ali para matá-lo. Mas diz o texto que Ele abre os braços na cruz do Calvário e olha para aquela gente que o está matando e está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não compreendem agora o que está acontecendo. Mas o meu amor e o meu perdão os alcançará. Aquele que está aos pés da cruz precisa compreender: você foi perdoado e você precisa aprender a perdoar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca, nunca, nunca. Nunca saberei. O que é que eu vou fazer agora? O preço que foi pago por mim foi um preço muito alto. Estar aos pés da cruz é decidir perdoar aquele que nos ofendem. Se não conseguirmos entender o perdão de Deus, não seremos capazes de perdoar ninguém. E o sinal inequívoco da nossa união com Cristo crucificado, é essa disposição para perdoar. Essa disposição para se alegrar quando você recebe o perdão ou quando você ministra perdão na vida de alguém. Não tenho tempo para falar mais sobre este assunto, que é muito rico e muito importante para nós. Em último lugar, estar aos pés da cruz é tornar-se louco, perdidamente apaixonado por Ele. Estar aos pés da cruz é essa indiscutível disposição para amá-lo, para desejá-lo. É saber que nós somos peregrinos nessa terra. A cruz tem que nos constranger a nós olharmos para esse mundo e perceber: eu não sou desse mundo, eu não pertenço a essa terra, eu tenho uma cidade que me aguarda, porque eu sou cidadão do céu. Essa era a contradição, as concessões dos pseudos crentes, que se permitem apaixonar e se moldar pelo sistema desse mundo perdido e caído no pecado. E tantas igrejas hoje abrindo concessões, tantas igrejas hoje abolindo o pecado e aceitando o pecado dentro das suas relações com Deus e com os irmãos. Estar aos pés da cruz é ser uma constante ameaça a esse sistema. É dizer a esse mundo não me pertence, eu não amo nada que tem nesse mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu amo a Cristo, e aquele que ama a Cristo, ama as coisas que Cristo ama, se apaixona por aquilo que Cristo também se apaixona, não vive enamorado do mundo, porque decidiu amar a Deus e amar as coisas de Deus. Estar aos pés da cruz é redefinir a nossa identidade. Essa identidade que foi moldada em nós por Cristo. É decidir vivermos e sermos moldados pelo padrão dele. A gente pode cantar muito bonito: sim, eu amo a mensagem da cruz, mas é preciso decidir viver o padrão da cruz. E isso vai fazer uma diferença na vida daqueles que estão perdidamente loucos, apaixonados
por Jesus. Uma das coisas mais fascinantes que eu vejo em Jesus, sabe o que é? Essa disposição que ele tem para atrair gente sem atração nenhuma. É por isso que tem tanta gente querendo se fazer agradável para Deus, querendo dar show para Deus, querendo fazer de Deus plateia. Veja, a gente não faz culto, a gente adora, a gente não se apresenta para ninguém, a gente não pergunta para a igreja se você gostou ou não daquilo que eu cantei ou daquilo que eu preguei, porque o que estamos fazendo é para Deus, é Deus que tem que dizer se Ele está gostando ou não. Talvez algumas pessoas que estão aqui, se nós as tivéssemos conhecido em outro tempo, alguns não sentariam do lado um do outro. Certamente que não. É verdade? Fomos transformados, é por isso que a gente pode estar aqui sorrindo, porque crente transformado é crente que tem alegria na alma, no coração, porque entende o preço que foi pago por ele, entende o que foi que Jesus fez por ele. Então o que é que a gente vai fazer? Amá-lo profundamente. A cruz é um convite a um romance com Deus. Mas que romance mais estranho é esse que convida alguém para morrer? É verdade. É verdade. Jesus disse assim: quando eu for erguido do madeiro, a todos atrairei a mim os desejáveis, os indesejáveis, os bonitos, os feios, os pobres, os ricos, não importa, a todos atrairei a mim. Esse poder que ele tem de atrair-nos deve nos constranger a amá-lo, porque nós não o merecíamos. É uma coisa tão inconveniente. A gente, quando vai para os nossos eventos evangelísticos, quem aqui quer receber Jesus? É tão barato entregar Jesus assim. Sabe o que a gente precisa aprender? É que é Ele que nos recebe. A gente que tem que perguntar: Senhor, Tu me aceita? Senhor, Tu me recebe? Os braços deles estão abertos ainda. Ele ainda não fechou os braços para ninguém. Ele está dizendo: venha a mim, porque com amor imenso eu amei você. Venha a mim, me deixa amá-lo, me deixa tocá-lo, me deixa amá-lo. Deixe você nesta noite se impregnar desse amor e ame-o profundamente. A gente não discute o amor dele por nós. A questão é: estamos prontos para responder a esse amor? É por isso que Jesus está dizendo assim: não acumule tesouros na terra, porque aonde estiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. E Jesus não está na terra, Jesus está no céu. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus, e quando Ele vier buscar a igreja, Ele não vai subir, Ele vai descer. Se o teu coração e o teu tesouro estiver na terra, Ele vem e você fica aí. Ele vem e você não vai. Aqueles que estão aos pés da cruz renderam o seu amor a Cristo, entregaram a Ele o seu amor, e a partir daí pertencem só a Ele, dependem apenas dele. E é por isso que a gente precisa decidir e definir se estamos querendo Cristo das bênçãos ou as bênçãos do Cristo, porque ele estar apaixonado por Cristo é arriscar-se total e absolutamente nele. Não importa o que vão dizer de mim, eu quero Cristo, eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero Deus. Não importa o que o vizinho vai dizer, não importa o que o amigo vai dizer, eu estou apaixonado por Ele, eu quero Ele, eu quero Ele, eu quero Ele, eu quero Ele. Estar aos pés da cruz é correr o risco de ser perseguido, caluniado e até mesmo morto, mas o que importa, se morrer é ganho, e se viver, eu vivo para Ele, vivo por Ele, vivo porque Ele me amou, e eu quero amá-lo profundamente. Eu não quero mais ter como preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra o chamado, a missão de amá-lo e viver para Ele.
É tempo de começarmos a fazer alguma coisa, se é que estamos aos pés da cruz, porque o que fizemos até agora é muito pouco. Agora, ainda estamos aos pés da cruz, mas um dia estaremos diante de um tribunal. E o olhar penetrante de Jesus há de penetrar a nossa consciência. O olhar penetrante dele há de invadir a sua alma. E teremos que olhar para ele. E teremos que responder o que fizemos com tanto amor que recebemos. Em que gastamos o nosso tempo? Seja no sucesso, seja no fracasso, seja em graça ou em desgraça, seja tendo ou seja não tendo, seja doente ou com saúde, vale a pena arriscar tudo nele. Vale a pena lançar-se aos pés da cruz e só sair de lá transformado por ele, amando-o profundamente. Fique de pé comigo nesta noite, em nome de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rema Chorale canta. Chega, levanta sua mão assim. Adora ele, diz: Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, Senhor. Adore o Senhor da sua vida. Adora ele. Sinta a presença dele na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.